Sobre nós, mulheres. Gente, a Bíblia é um manual de vida. A gente escolhe, né? Ou ser uma mulher virtuosa, né? Como várias mulheres que surgiram na história da Bíblia, como Sara, como Esther, né? Como Ruth, tem várias. Ou então seguir, ser influenciada por mulheres também, como os que destacou-se, como mulheres muito, muito má, né? Como, por exemplo, como Jezabel, eu falei recentemente. Mas eu quero falar da mulher que Jesus vê, gente. Jesus não faz acepção de pessoas. Veja que no início, em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva está dizendo, Eva tinha um nome, Eva tinha uma história, né? Depois vem os patriarcas, e vem Sarai, né? Que Deus mudou o nome para Sara. Veja como é linda, segundo a língua hebraica, né? Muito importante o significado de um nome. E veja o que significa esses dois nomes. Por exemplo, Eva significa a que vive, a vivente, a que tem vida ou cheia de vida. Já Sara significa princesa, senhora, dama. Sarai e Sara significa princesa. Já Sara tem um significado mais específico, princesa para todos. Assim como Abraão era pai de todos nós, né? Então Sara, a nossa primeira matriarca, né? Então a palavra que eu quero dizer para vocês, mulher, é a palavra que o anjo disse para Maria, no início da história de Jesus. Ele disse assim: não tenha medo, Maria. O anjo Gabriel disse para Maria. E no fim da história, na ressurreição de Jesus, no fim da história terrena de Jesus, Jesus, o filho unigênito do Pai, que desceu do trono e se tornou homem, foi o ser humano mais incrível que pisou nessa terra, o Filho de Deus, e voltou para o Pai. Então eu estava colocando hoje, né, que o mundo parece que está sem controle, né, aparentemente, mas Deus está no controle, Jesus está sentado no trono. Então, mulher, para você essa palavra, não tenha medo. O mesmo Jesus que apareceu, o mesmo anjo que apareceu anunciando o nascimento de Jesus para Maria, né, quando disse assim, Maria, no hebraico, né, significa Miriam, que significa senhora, soberana. Então, que ela seja um exemplo para nós, mulheres. E no final, quando Jesus também apareceu no caminho, quando aquelas mulheres iam no caminho, que encontraram Jesus, está registrada no livro de Mateus 28, capítulo 5 em diante. Gente, eu quero ler para vocês as passagens. E lá no sepulcro, a primeira mulher que Jesus apareceu foi justamente, está registrado no livro de Marcos, foi para Maria Madalena, a mesma Maria Madalena que Jesus expulsou 7 demônios. Veja que Jesus lindo, quando no Antigo Testamento, né, que a gente costuma chamar o Antigo Testamento, as mulheres, com a corrupção da humanidade, chegou a um ponto que não era mais contada, que ela nem nome tinha. Muitas vezes aparece a menina cativa, tal, na casa tal, não diz nem o nome. Mas Jesus nos vê de outra forma, gente. Seja Maria, seja Elza, seja quem for que está aí do outro lado. Você é muito importante para Jesus. Jesus, gente, veio quebrar toda essa cultura da época, né, greco-romana, infiltrada ali no meio do povo, dos sacerdotes, né, a religião de um lado, o Império Romano de outro, mas Jesus via a mulher de forma diferente. Quando aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus perguntou: quem de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora, porque todos tinham pecado. Então, gente, eu quero dizer para vocês e terminar lendo essas lindas passagens aqui para vocês. Veja o que está aqui registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no último capítulo, no capítulo 28. Quer dizer, no início da história, Jesus disse o anjo Gabriel disse para Maria, mãe de Jesus: não tenha medo. E a história também termina com essa palavra, antes, né, de Jesus se apresentar aos discípulos, né, e a Tomé e aos demais. Jesus diz primeiro para aquelas mulheres também: não tenha medo. E eu quero ler aqui Mateus 28, versículo 25, 5 em diante. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Mais na frente, né? Aqui no 8 diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas,
e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E quando elas foram dizer para os discípulos, que eram todos homens, né? Só tinha Maria Madalena que seguia Jesus, e eles não acreditaram, gente. Você vê, né? Só Jesus, gente. Só Jesus que nos ama incondicionalmente. Até os apóstolos não acreditaram. Possivelmente porque vinham, né? Não posso dizer, afirmar com... Por quê? Será que se fosse um deles, eles não tinham acreditado? Eles precisaram ir lá e comprovar, né? E quero ler também aqui em Marcos, né? Também no último capítulo, quando fala da ressurreição, dizendo assim, sobre a primeira mulher que foi a testemunha, né? Da ressurreição de Cristo. Capítulo 16 de Marcos, versículo 9 em diante. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Tá vendo, gente? Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, aqueles no caminho de Emaús, e assim foi aparecendo, né? Até apareceu os discípulos, depois outras pessoas viram. Mas sempre tem alguém para estragar essa história, gente. Veja no livro, quando eu li Mateus, logo em seguida fala do relato dos guardas. Elas estavam tão alegres, felizes, mas tem gente que faz parte da religião, dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, que se junta com os falsos políticos e que quer estragar a festa. Veja o que diz aqui no relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano macabro, gente. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O nascimento de Jesus é predito, né? Aí apareceu o anjo Gabriel e disse assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada, né, com estas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Eu digo para você hoje, mulher, não sei o que você tem passado, se você tem passado por violência, porque tem aumentado muito a violência nesse tempo, não sei de onde você está. Jesus está olhando para você agora, Jesus está dizendo para você, leia a palavra dele, que continua viva. Não tenha medo, mulher.